Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É o Alfredo Passos, junto com a Cláudia Prantes, dos estúdios do Ideias Movem Empresas, para te apresentar uma vez mais um episódio sobre inteligência de mercado para você que vai tomar ou que pode tomar melhores decisões. Chegamos ao terceiro episódio dessa série onde lembramos que no primeiro episódio falamos sobre inteligência artificial no processo de inteligência de mercado, sem abrir mão do raciocínio. No episódio passado, nós vimos como o processo de inteligência artificial funcionou no caso do McDonald's Next, como eles leram o mercado, erraram com a tecnologia, aprenderam, se ajustaram e, com isso, foram em frente. E hoje a gente fecha a série com uma pergunta que ficou no ar nos 2 episódios anteriores e que provavelmente está na cabeça de todo analista que ouviu. Com a IA fazendo o trabalho volumoso em segundos, o que sobra para mim? E a resposta direta é: sobra o mais difícil e o mais valioso. E nós não estamos falando de um futuro distante, já estamos vendo isso acontecer. Empresas estão contratando equipes menores de inteligência de mercado, mas exigindo muito mais de cada profissional. O analista que entrega só relatório descritivo, que coleta dados sem construir recomendação, que usa a ferramenta sem entender o processo, esse perfil já está sendo muito pressionado. E inteligência artificial acelera de forma absurda esse movimento. Verdade, Passos. E durante anos, uma parte significativa do trabalho de inteligência de mercado foi trabalho de coleta e organização. Monitorar fontes, compilar dados, formatar relatórios. Isso consumia muito tempo. Exigia atenção, claro, mas não exigia julgamento profundo. Era o que estava disponível para fazer, então era o que a gente poderia fazer. A gente tinha que fazer esse trabalho braçal inicial. E é isso que a inteligência artificial chegou e faz tudo isso em minutos. E aí surge exatamente o problema para quem construiu a sua carreira, principalmente nesse tipo de entrega. O que antes era o produto, um relatório compilado, um dashboard atualizado, assim semanal, agora é apenas e tão somente o ponto de partida, não é mais o destino. E quem não entendeu essa mudança ainda está entregando o que a inteligência artificial já entrega muito melhor e mais rápido. Então, o que é que a inteligência artificial genuinamente não consegue fazer e que define o valor de um analista de mercado? São 4 competências. Nenhuma delas é nova. Todas elas sempre foram muito importantes. A diferença é que elas agora deixam de ser diferenciais e se tornam requisitos de sobrevivência. Então vamos lá, competência número um. A inteligência artificial analisa o que você manda. Ela não sabe qual é a pergunta que a sua empresa precisa responder agora. Não sabe o que o presidente ou que a diretoria está preocupada com um movimento de concorrente que ainda nem virou notícia. Não sabe que a equipe de vendas está perdendo negócios em um segmento específico por um motivo que ninguém nomeou ainda. Descobrir qual é a pergunta certa antes de buscar qualquer dado é julgamento humano, é experiência de negócio, é a competência número um do analista que vai ser e continua sendo muito relevante. Verdade. E no caso do McDonald's, que a gente viu no episódio anterior, essa competência ela aparece com clareza. A empresa ela não foi com a IA perguntando o que estava errado com a nossa marca. Ela fez primeiro um processo de inteligência de mercado para entender o comportamento do consumidor e só depois ela definiu as perguntas certas para orientar suas decisões de tecnologia e de produto. A pergunta, ela sempre precede tudo. Então, agora vamos lá, competência número 2. A inteligência artificial trabalha com padrões históricos e dados disponíveis. Ela não sabe que a sua empresa acabou de perder um executivo-chave que conhecia o mercado como ninguém, não sabe que tem uma negociação acontecendo em paralelo que muda completamente a relevância de um dado, não sabe que o contexto político do país afeta de forma específica o seu setor
nesse trimestre. Ou seja, conectar o dado ao contexto vivo do negócio é trabalho humano e vai continuar sendo. E é exatamente isso que a IA do McDonald's chegou a 90% de precisão dos pedidos. E os outros 10 continuavam sendo dos humanos. Não é a limitação tecnológica que vai ser corrigida amanhã, é o reconhecimento que existe uma camada de contexto. O cliente, o pedido, a situação que foge do padrão, o que a máquina não lê com a mesma inteligência que uma pessoa treinada e atenta ao cliente que está no caixa, que está sentindo a situação do momento, vai saber reagir. Isso mesmo. E vamos para a competência número 3. Dado não decide, informação não decide. Quem decide é a recomendação que alguém vai se colocar com o seu nome próprio, ou seja, ela tem um CPF. A artificial gera hipóteses. Ela não assume responsabilidade por uma direção estratégica. O analista que entrega uma recomendação clara, com raciocínio explícito e consequências mapeadas, e algo que está sendo entregue que nenhuma ferramenta vai conseguir te entregar. Por isso é a diferença entre uma entrega comum e o julgamento. E esse julgamento tem um nome, tem histórico, tem credibilidade a partir do ser humano. E é esse ponto que o analista se torna um consultor, né, Passos, em que o processo de inteligência de mercado ele deixa de ser suporte e ele vira uma vantagem competitiva. É o ponto em que o empresário não ouve um podcast e precisa se perguntar: a minha equipe de inteligência entrega dados ou entrega decisões? E agora vamos para a competência número 4. Essa é a mais difícil de aprender e, portanto, a mais difícil de substituir. Todo dado tem um limite: o que foi coletado, de quem foi coletado, quando foi coletado. E existe uma fronteira além desse limite, onde mora o insight mais importante. Qual é o sinal fraco que ainda não virou dado? Qual é a tendência que está nascendo antes de qualquer pesquisa capturar? Qual é o movimento do concorrente que ainda não apareceu no relatório? Ler esse espaço entre os dados e o que separa o analista que informa do analista que antecipa faz toda a diferença. E a antecipação é o que o mercado paga mais caro, né? Não é o relatório que já aconteceu, qualquer ferramenta gera isso. O que vale é checar antes, ver se os outros ainda, o que os outros ainda não viram, que a gente chama em inteligência de mercado de sinais fracos, né? É isso que vem da experiência acumulada, da curiosidade genuína, da conversa com as pessoas. A gente fala tanto de ter uma rede de especialistas, né, que você possa contar. E isso nenhum prompt bem escrito vai te fornecer. Agora a parte prática, porque de nada adianta inspirar sem entregar direção. Se você é um analista de mercado ou lidera uma equipe de inteligência, aqui estão 4 movimentos concretos que você pode colocar ainda em prática essa semana. Então vamos lá. A dica número 1: não como experiência, não como teste eventual, mas como parte de um processo. Use inteligência artificial para síntese de relatórios, monitoramento de palavras-chave, organização de dados brutos, geração de primeiros rascunhos. Libere o seu tempo das tarefas volumosas e repetitivas. Se você ainda está fazendo manualmente o que a inteligência artificial faz em minutos, você está gastando energia no lugar errado. O analista que domina as ferramentas disponíveis hoje chega mais longe mais rápido do que aquele que está ignorando por princípio ou por medo. E importante, né, não domine apenas uma ferramenta. Existe uma diferença enorme, né, entre apertar botão e entender o que a ferramenta faz, onde ela acerta, onde ela distorce e como extrair o melhor dela para o processo específico. E esse domínio se constrói com uso sistemático e com um senso crítico, principalmente, os 2 juntos. Então vamos à dica número 2 ou ação número 2 que você pode já aplicar essa semana. Desenvolva a habilidade de formular perguntas estratégicas, não perguntas amplas, mas perguntas precisas, conectadas a decisões reais com prazo definido. Pratique transformar análise em recomendação.
Toda vez que entregar um relatório, se pergunte qual é a minha recomendação, o que eu diria que a empresa deveria fazer com base no que eu estou apresentando. Se você não consegue responder, é porque o relatório, é porque a análise ficou incompleta. E cultive a curiosidade além dos dados. Converse com pessoas de mercado. Frequentemente, você precisa estar em contato, entendendo as tendências que estão nascendo, que algum dia era uma pesquisa de mercado, né. Leia fora da sua área, não fique focado somente nos dados do seu mercado. Um insight que vai te diferenciar a sua análise raramente vem dentro de uma planilha, vem de conexões, vem de reportagens que você está lendo, artigos, entre o que está em dados e o que você percebe do mundo ao seu redor. Esse que vai ser o seu diferencial. E agora, dica número 3 ou ação número 3 da semana. Se a sua entrega atual é um relatório descritivo, dados organizados, tendências listadas, mas sem uma recomendação explícita, você tem um trabalho de reposicionamento a fazer. Comece a incluir em toda a entrega de inteligência uma seção de implicações e recomendações, uma ou duas frases claras. Dado o que conservamos, observamos, recomendamos exatamente isso. Com este prazo, por esta razão, isso muda a percepção do seu trabalho, de custo para investimento, que afinal de contas é o que todos queremos. E agora vamos falar para o empresário que está ouvindo esse podcast também. Se a equipe de inteligência que você tem hoje, ela não entrega a recomendação, é hora de você ter uma conversa com ela. Não para demitir ninguém, né, mas para redefinir o que se espera desse processo. Porque dados sem decisão é custo. E inteligência que orienta a decisão é uma vantagem competitiva dentro das organizações. Então vamos à dica 4, ação número 4. No mercado que está se formando, o analista mais valioso não é o que tem acesso às melhores ferramentas. Qualquer empresa consegue contratar as mesmas ferramentas. É o que tem reputação de julgamento confiável, que quando recomenda, as pessoas ouvem, que quando alerta, as pessoas prestam atenção. Essa reputação se constrói entrega a entrega, recomendação a recomendação, ao longo do tempo. E ela se constrói também sendo visível, compartilhando análises, participando de conversas da área, posicionando seu ponto de vista sobre o mercado. A Yala produz vários conteúdos em escala, mas o que ela não produz é o ponto de vista com nome, com história, com credibilidade acumulada. E esse é um ativo muito valioso e intransferível. Bem, pessoal, ao longo dessa série, nós percorremos 3 momentos de um mesmo processo: como usar a inteligência artificial sem abrir mão do raciocínio, como uma empresa global usou inteligência de mercado e inteligência artificial juntas para tomar melhores decisões, e hoje, o que o analista precisa desenvolver para continuar sendo o elemento insubstituível nesse processo. O fio que conecta os 3 episódios é sempre o mesmo. A IA ela é uma ferramenta extraordinária, isso não podemos questionar. E a ferramenta, ela executa quem pensa, quem pergunta, quem conecta e quem recomenda. Quem assume a responsabilidade pela direção continua sendo você e sempre vai ser. A pergunta que fica, pessoal, não é se a inteligência artificial vai te substituir. A pergunta certa é: o que eu estou fazendo hoje para que o meu julgamento possa valer mais amanhã do que vale hoje? Porque é esse julgamento construído com experiência, com método e com curiosidade que nenhuma versão de inteligência artificial, por mais avançada que seja, vai replicar. Agora me conta nos comentários, qual das 4 competências que mencionamos hoje você sente que precisa desenvolver com mais urgência? Formular a pergunta certa, conectar dados ao contexto, transformar a análise em recomendação ou ler o que os dados não dizem? Conta aqui, porque a resposta vai nos ajudar a construir os próximos episódios do Ideia Move Empresas.
Pessoal, esse então encerra essa nossa primeira série voltada à questão da inteligência artificial. A partir do próximo episódio, nós vamos abrir uma nova série para compartilhar com vocês, com comentários, para influenciar diretamente o que a gente pode trazer. O podcast é construído com vocês e não para vocês. Por isso, eu sou o Alfredo Passos, junto com a Cláudia Prantes. Obrigada por ter acompanhado essa série do começo ao fim e aguardamos você na próxima série. Até mais, pessoal. Boa semana. Deus abençoe.